pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma entrevista e hoje aqui estamos recebendo a Gislene e eu vou falar um pouquinho para vocês quem é a Gislene. Gislene Rodrigues, 54 anos, mãe do Rafael e da Vanessa. Nasceu em Sorocaba, mas hoje mora em Itapetininga. Sim. E por vocação, enfermeira obstétrica. É isso, gente? Isso mesmo. Eu comecei a me dedicar à enfermagem quando minha mãe era enfermeira, né? Era técnica de enfermagem, atendente. E daí eu comecei a ver o trabalho dela, né? E a loucura que era a vida dela. Daí eu me interessei por essa área, porque eu fiz pedagogia, Cefam na época, e para dar aula, né? Que a gente era formada para dar aula. Aí eu não gostei. Aí eu fui para a área da saúde, que foi onde eu me identifiquei. Passei por várias clínicas, patologias, né? Que a gente não entra logo de cara na área que a gente gosta. Mas depois eu fui me aperfeiçoando, fui me encaixando, daí fui fazer faculdade, daí começou toda a minha história na saúde. Muito bem. Trabalho com vários colegas, né, do colégio, né, trabalho com o Tufi, né, trabalho com a gente vê o pessoal por aí nos hospitais, né, o Francisco, que é o Chico, né, então a gente vê bastante colegas por aí, né. Alguns não reconhecem a gente, né, mas a gente reconhece porque a carinha não muda, né. Sim. Eu tenho boa fisionomia e eu guardo muitas coisas na cabeça, né, então a gente lembra do pessoal. Né? Muito bem. A gente vai saber um pouco da sua história hoje. Tá. Mas para a gente iniciar, como que você está se sentindo? Hoje estou ansiosa. Não tem como não ficar ansiosa, né? Tudo que é novo gera ansiedade. Com certeza. Gera ansiedade. E assim, mas eu sei que depois vai ficar calmo, vai ficar tranquilo. Mas a ansiedade, o porquê, né? Esse é novo pra gente, sim, né? Atrás das câmeras é novo. A gente não está acostumado. Não está acostumado. Não sou da atriz da Globo. Muito bem. Gi, a gente estava conversando lá no colégio, no encontro, e por uma coincidência você compartilhou um fato que aconteceu, eu não vou adiantar, mas você vai compartilhar com a gente um fato que aconteceu com você na época, lá no colégio. E isso marcou, né, toda uma vida e várias histórias. Temos o Rafael e a Vanessa, né? Então eu queria que você compartilhasse conosco desde esse momento, né, dessa fase só no colégio, e como transcorreu toda a sua vida até os dias de hoje. A minha história no colégio, na verdade, quem foi para o colégio primeiro foi o meu irmão. O Carlos Augusto, né? O Carlos Augusto que foi primeiro, porque ele não gostou da escola estadual. Então daí minha mãe falou assim, onde eu vou pôr esse menino, né? Daí, como minha mãe trabalhava com uma senhora, minha mãe também foi costureira, e falou para minha mãe, por que não colocava o Carlos Augusto no colégio? Porque ela tinha uma doutrina, é católico, né? Eu acho que ele ia se dar bem lá. Por causa ele era muito terrível, né? Então ele precisava de uma pessoa enérgica igual minha mãe. Então minha mãe viu lá no colégio uma retaguarda da minha mãe. Então ele foi primeiro. Só que quando eu fui levar ele para o colégio, eu me encantei pro colégio. Eu estudava na escola pública. E eu me encantei pelo colégio. Falei, mãe, eu quero estudar aqui também. Por que só o Carlos Augusto? Por que não eu? Calma, um de cada vez. Primeiro vai ele, depois, se ele não se adapta. Daí você vai para um colégio que junto com ele. Eu falei, não, eu fico aqui, ele é que vai para outro colégio, né? Daí ele se adaptou no começo, né? Com rigidez, que a gente já era crescido nas normas rígidas, tem horário para tudo, horário para comer, horário para dormir, horário para estudar. É o quartel, né? Minha mãe, meu pai era caminhoneiro, motorista de caminhão, e assim ele saía na segunda, voltava de noite, nem via a gente, então era minha mãe mesmo, né? Ele vinha para casa para dormir porque tinha que ter um adulto para dormir com a gente, porque minha mãe trabalhava à noite também no hospital.
Então, minha mãe fazia dupla jornada, tripla, né? Quádrupla, né? Coitada, porque cuidava de nós 4, né? E mais a nossa rotina de casa, ia no colégio, e mais a rotina de ser dona de casa, de mulher, de esposa. Daí ele foi primeiro, depois eu fui. Daí quando eu fui, ele entrou, ele ficou, né? Aí depois fui eu. Aí quando eu fui, eu lógico, eu já conhecia a professora Ângela, que é a tia Ângela nossa, né? E foi ela que foi a minha primeira professora. Então ela fez de tudo para me ficar, porque eu gostei do colégio. Eu achava um luxo estudar lá, gente. Eu falava, eu estudo no colégio Santos Escolar, eu achava um luxo, né? Então daí minha mãe colocou lá. Eu era boa aluna, né? Sim, tem certas matérias que você não se identifica. Hoje, a gente pensando, não era falta de estudar, é falta de se identificar, né? Hoje, graças a Deus, agora não se repete mais algumas matérias, né? Você faz a adaptação e você continua um ano, e já deveria ter no nosso tempo, né? Com certeza. Porque daí nós não repetia sétima, quinta, sexta, né? Oitava, né? Não repetia. Daí eu fiquei no colégio. Só que assim, daí quando eu fiquei mocinha, comecei a namorar, né? Comecei a namorar, paquerar. Escondida da mamãe. Escondida da mãe, porque a minha mãe era muito rígida, né? Eu falo hoje, a rigidez hoje não resolve nada, né? Não resolve nada. Mas a gente tinha, não era medo, era respeito pelo pai e a mãe. Era respeito. Daí eu comecei a namorar, namorinho daqui, namorinho dali, namorei acho que uns 3, 4 anos, daí eu engravidei, né? Daí eu engravidei, eu tava no 9º ano, no 8ª série. 8ª série. Aí a irmã ficou sabendo, minha mãe teve que ir lá no colégio contar. Daí minha mãe perguntou, o que eu faço, né? Ela falou assim, ela não pode ficar aqui. Porque ela não vai ser bem vista pelos outros pais dos outros alunos. Na época tinha até uma menina também do 3º, 4º colegial que também ficou. E também foi a mesma coisa. Fomos convidadas a ir para outro colégio. Daí minha mãe falou assim, e agora, né? Falei assim, e daí eu decidi que eu não queria casar. Eu fiquei grávida, eu decidi que eu não queria casar. Minha mãe, não, porque você tem que casar, porque você tem que casar. Como que você vai ficar sozinha com gravidez? Eu falei, mãe, mas eu não quero casar, não é isso que eu quero. Não, você vai. Daí fui morar com a pessoa. Casei no civil e fui morar com a pessoa. Daí eu tive que sair do colégio, né? Que foi a dor maior do mundo, ter que sair do colégio, né? Foi uma dor muito grande de ter saído do colégio. Porque eu não terminei meu estudo. Queria me formar com o colégio, eu queria fazer o colegial lá, que era o normal, né? Que a gente fazia para dar aula. Eu queria fazer lá, daí não podia, porque era a irmã Mônica, a irmã Conceição, não podia. Aí eu saí do colégio. Mas a minha estadia no colégio foi maravilhosa, né? Você entrou em que série? Na 3ª. Na terceira série. Terceira. Na 3ª série, daí eu fui até a 8ª série. Quando no início da 8ª série, eu fiquei grávida em outubro, mais ou menos, porque o Rafa nasceu em março. Mais ou menos no meio de junho, no meio do ano pra frente. Eu não pude terminar o colégio. Aí foi difícil para mim, porque daí eu tive que parar de estudar. Eu parei mesmo, desse último semestre, eu não fui mais. Daí eu parei mesmo, daí fui construir uma vida de casada, né, de morar junto, de que não é aquilo que eu queria, porque eu gosto de voar. Você tinha 17 anos. Tinha 17 Com 17 anos. Assumiu uma casa. Eu assumi uma casa e um filho. Minha mãe me ajudou muito, meu pai me ajudou muito. Meu pai que me ajudava do que minha mãe, né? Minha mãe falava, agora tá vendo, tá grávida, como é que vai fazer? Eu falei, vou fazer o que tem que ser feito. Né? Ou a senhora quer que eu faça o plano B? O plano B é o que todo mundo quer que faça. Eu não quero. Já fiz uma coisa errada e ter ficado grávida. Eu vou fazer o plano B, que é mais errado ainda? Então, né? Então, eu não vou fazer. Que é o que eu sei que antigamente era isso, né? Pra esconder, né? Aí eu fiquei um pouquinho revoltada, rebelde da vida, né? Porque a gente fica rebelde, né?
Por que aconteceu? Por que isso? Daí a gente vai ver que vida de casado não é fácil, morar dois não é fácil, né? E ao tempo do meu colégio foi maravilhoso. Nossa, eu tinha encanto de estudar lá. Uniforme, desfile, as fanfarras, a gente fugia do colégio, de repente nós já estava sabendo que nós estávamos fugindo, o povo da Gutierrez, da livraria Gutierrez que dava nós. Então, foi muito bonito. E o colégio, para mim, eu vi aquilo lá com muito sacrifício do meu pai e da minha mãe. Com certeza. Muito, 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 muito. Eu era bolsista, né? Porque eu tinha um irmão, então a irmã cobrava uma bolsa da gente. Então, e a gente que é bolsista no colégio, é difícil pra caramba. Tem muita discriminação. Se fosse hoje, era bullying. Hoje tudo nós ganhava dinheiro. Verdade. Nós tinha ganhar dinheiro. Verdade. Era bullying, era discriminação. Sim. Né? E a gente sofria muito com isso, né? Ela falava que a irmã falava que não podia repetir, eu repeti. Não podia faltar aula, eu matei. Não podia fazer isso, eu fiz. Podia ficar grávida, eu fiz. Eu falei, puxa vida, né? Como você fui expulsa do colégio, né? Mas assim, o colégio, meus pais queriam o melhor para mim, sabe? Porque os meus irmãos, os mais velhos, a Rosana e o Almir, estudaram no Visconde. O Visconde, na época, era um dos colégios bons. O Estadão era um dos colégios estaduais bons. Mas nunca tinha vaga, né? Aí minha irmã estudou lá. E eu com a minha irmã somos 5 anos de diferença. E eu com o meu irmão mais velho somos 10 anos de diferença. Nossa, são bastante anos de diferença. Então, minha mãe colocou eu lá. E daí, para ela manter a gente no colégio, a gente via que era sacrificado. Dinheiro para o lanche não tinha. A gente levava o lanche. Dinheiro para usar a cantina era uma vez por mês, só no dia de pagamento do meu pai. Então era difícil a gente ver aquele sacrifício do pai e da mãe, sabe? Aí quando eu tive que sair do colégio, daí minha mãe começou a fazer as pressões psicológicas, né? E hoje eu entendo ela, que ela é mãe, né? Mas ela fazia uma pressão, viu, você perdeu a melhor escola, você perdeu, agora você vai se cuidar de filho, não sei o que lá. Não me arrependo de ter tido o Rafa, de hipótese alguma. Nossa, o Rafa era a coisa mais linda do mundo, né? A Betinha conheceu o Rafa pequeno. Ah, a Betinha? A Betinha conheceu o Rafa pequeno, porque um dia eu fui na casa dela levar pra mãe dela, a mãe dela era viva. E aí, como eu era muito amiga dela, eu falei, Betinha, eu tenho um neném. Ela falou assim, eu quero ver ele. E ela ficou encantada com ele, era um bebê bem bonito. Sim. Daí levei lá, uma vez eu levei ele no colégio, levei onde eu estudei. Ele era pequeno, mas eu levei ele no colégio. Eu falei, viu, mamãe estudou aqui, mas eu não vou parar de estudar, eu vou embora, eu vou mais pra frente. Aí eu fui fazer, depois que eu fiz 18 anos, a gente podia fazer supletivo. Sim, verdade. Daí fui fazer supletivo, né? E fui embora estudar. Fui estudar, daí eu fiz o colegial, daí não gostava do colegial, daí eu fiz o técnico de enfermagem. Daí eu entrei na área da saúde, pelo técnico de enfermagem. Era o auxiliar e o técnico. Aí você se descobriu. Daí me descobri na saúde. Porque, na verdade, o que eu queria mesmo era fazer medicina, mas jamais, né? Pedi pra minha mãe fazer medicina, pra mim eu era bombardeada com uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, aí explodi tudo. Mas daí eu fui fazer enfermagem, e daí da enfermagem eu busquei meus estudos e eu fui crescendo. Com certeza. Gi, mas dá tempo ainda a medicina? Agora não, deixa a minha filha. Minha filha tá fazendo, né? Vai falar um pouquinho dela. Vou falar um pouquinho dela. Minha filha faz. Aí eu tive o Rafa. Aí, casamento de adolescente jovem é difícil, né? Como casamento jovem é difícil, né? Eu não sei a experiência que vocês têm, mas viver com outra pessoa é muito difícil. É outra educação, é outro mundo, é outro... Vocês namoraram durante 4 anos. Mas o namoro não é como um relacionamento diário. Não, dormir junto, acordar junto, ter que lavar, passar, cozinhar. Falei, mãe, isso aí realmente não é pra mim, mãe, isso. Ela falou, como não é pra você? Você faz isso aqui em casa. Eu falei assim, mas eu não nasci pra isso. Eu não vou ficar sendo dona de casa. Eu não vou ser dona de casa. Mas como? Como é que você vai fazer? O que você pretende fazer da vida? Eu falei, o que eu pretendo fazer eu não sei. Só sei que eu, dona de casa, não vou ser. Eu vou ser alguma coisa que não é dona de casa. Esse negócio de lavar, passar, cozinhar, cuidar de bebê, cuidar de criança. Ah, por que você arrumou filho?
Ela falava, né? Já dava primeira oportunidade, ela já né? te mostrava. Teve uma vez que eu tive que chamar ela, eu lembro, eu estava passando as roupas do Rafael era bebê. Tava passando fralda. Eu não tive fralda descartável. O Rafa não teve fralda descartável. Tava passando as fraldas e as roupinhas dele, eu tava na casa dela. Ela falou assim, se tivesse estudado, eu não tava aí. Se tivesse, não tava aí lá cuidando de fralda, cuidando disso, cuidando daquilo. Eu comecei a chorar. Eu taquei o ferro no chão. Ai, merda! Eu não estudei mais porque eu não pude ficar no colégio. Você não tem que ficar me acusando. Falei um monte pra ela, né? Desabafou. Desabafei, feio. Tudo aquilo que estava guardado. Que eu fui guardando, né? Falei, ele não tem culpa. Ele é uma belezinha, ele é um menino bom. Ele nem chorar, ele chora. Aí meu pai falou, o que está acontecendo com vocês duas? Eu falei, a mamãe fica me provocando. Ela gosta que eu saia do equilíbrio meu. E eu sou muito porque eu curto. Muito porque eu curto. Eu sou muito explosiva. Hoje eu me controlo mais. Eu sempre fui muito explosiva. Que saco! Eu tô fazendo minhas coisas e fica me enchendo o meu saco. Eu explodi, mas eu explodi uma certa forma. Eu taquei o ferro no chão, acho que eu queria tacar o ferro nela. Ferro quente nela. Mas eu não pude, eu tive que tacar no chão de raiva. Agora, se não é meu ferro no chão, eu dou outro ferro pra você. E fui cuidando da minha vida, sabe? Daí o casamento começou a não dar certo, o relacionamento não começou a não dar certo. Eu falei, não é isso. Daí comecei, separa e volta. E o Rafa crescendo. Eu falava assim, não, ele não pode crescer nessa vida. Ele não pode ver que eu não sou nada. Né? Porque ele me falou que eu não ia ser nada. O seu ex? O pai das crianças falou, você nunca vai ser nada. Já era uma violência psicológica. Mas você nunca vai ser nada, você vai ser isso aí, ó. Falei assim, e eu não vou ser nada? Já não basta minha mãe falar que eu não estudei. Ainda vou ter que aguentar uma pessoa estranha falando que eu não estudei. Dentro de mim, né? Dentro de mim. E eu falei assim, não, eu vou ser assim. Falei, eu vou mostrar pra você quem é a Gislene Rodrigues. Eu vou mostrar pra você quem é a Gislene Rodrigues. E daí eu me separei. Daí ele pediu pra voltar mais uma vez, daí eu voltei. Daí no que eu voltei, eu fiquei grávida da Vanessa. Isso já fazia 11 anos. 11 anos. 11 anos. O Rafa já tinha 11 anos. O Rafa já tinha 11 anos. Daí eu fiquei grávida da Vanessa. Daí eu já tinha 28 anos. Falei assim, não, chega. Aí minha mãe falou, o que você vai fazer com uma criança já é difícil, com duas, então piorou. Eu falei assim, mãe, não sei o que Deus prepara para mim, mas isso eu não quero mais. Chega, eu não quero sofrer violência psicológica, porque esse martírio dentro de casa, você não quer voltar para casa. Você quer fugir. Você voltava para casa, eu voltava para casa por causa de quê? Por causa das crianças, né? Eu falei assim, eu não quero mais isso. Ele falou, você nunca vai ser nada, você sempre vai ser isso aí, ó. Auxiliar, técnicazinha de enfermagem, vai ser, daqui a pouco tá andando com os médicos, é isso que você vai ser. Eu falei, vou mostrar pra você quem sou eu. E não vou precisar de andar com médico nenhum. Aí eu fui estudar. A Vanessa tinha 2 anos e o Rafa tinha 11 para 12 anos. Aí fui estudar, fui fazer faculdade, mudei de cidade para fazer faculdade. Você foi para onde? Porque eu sou cria do Lula, né? Eu fiz ProUni, fiz Enem, tirei uma nota alta do Enem, fazia 10 anos que eu não estudava. Tirei nota 96 no Enem e entrei na faculdade. Só que eu não queria voltar para São Paulo. Daí eu tive que ir para o interior onde tinha vaga. Daí eu fui para Ourinhos fazer faculdade. Foi para Ourinhos. Fui. As duas crianças. As duas crianças, lagagem, cachorro, papagaio, periquito, levei todo mundo. Mudei de cidade. 500 quilômetros daqui. De coragem. Daí eu falei assim, Falei, pai, eu preciso que alguém me ajude. Ele falou, eu te ajudo. Meu pai me ajudava. Minha mãe ajudava, mas assim, porque meu pai falava, sabe? Meu pai falava assim, não, tem que ajudar. A gente só tem eles que vão cuidar da gente. Como que a gente não vai ajudar? Né? A gente tem que ajudar. Eu lembro, ouvia minha mãe falar, meu pai falar nos escuros. Aí ela
mãe, o Rafa tem que estudar. O Rafa ficou estudando, estava no Objetivo aqui, né? Ele estudou no SESI, daí ele ia entrar ao SESI não tinha, era até a 8ª. Naquele tempo, depois ele tinha que ir para outro colégio, daí ele foi para o Objetivo. Aí eu pagava o Objetivo para ele, é o pai dele, né? Aí isso ele sempre manteve, os estudos das crianças ele sempre manteve. E fui embora com as crianças, fazer a minha faculdade. Daí, quando me formei da faculdade, assim, eu não tive festa de casamento, mas eu vou ter minha festa de formatura. Tive minha festa de formatura, foi 2 dias de festa, foi maravilhoso, e o Rafa viu a minha vitória, daí eu falei para ele, olha, você falou que eu não ia ser nada, enfermeira eu já sou, agora falta fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. Gi, você se realizou. Me realizei de falar, ele engoliu isso. Mas, assim, foi muito sacrifício, muito. Eu trabalhava à noite e fazia faculdade de dia. Depois eu fazia faculdade, era integral, né? Eu estudava de manhã e de tarde na faculdade. Nossa, integral. Integral, eu trabalhava à noite. E a Vanessa? Pequena, ficava o dia inteiro na escola. Mas eu tive muita amiga, assim. Não, Gi, eu fico com a Vanessa pra você dar plantão hoje. Cada dia, coitada, ficava com. Por isso que eu falo, que as minhas crianças ficam até com o mendigo da rua. Acostumado. Porque acostuma. Você tem que trabalhar, você vai crescendo, daí o Rafa ficou um pouco com a minha mãe, daqui a pouco ele ficou um pouco comigo, daqui a pouco ele ficou mais com a minha mãe também, porque o Rafa é o primeiro neto, né? Então daí ela ficou mais com ele, daí ela viu que tinha que ajudar mesmo, daí ela parou de questionar essas coisas, daí ela viu que eu estava crescendo, né? Sim. Daí eu estava crescendo, daí ela parou. Sim. Dos questionamentos dela. Sim. Mas nunca mais daí ela jogou mais nada na minha cara. Nunca, nem por eu ter tido o Rafa, nem por eu ter tido a Vanessa, nem porque eu voltei a estudar e mostrei para ela que a gente pode ser o que a gente quiser, como a gente quiser. Sim. Basta a gente ter cabeça e ter opinião. Né? Na verdade, a atitude deles foi uma alavanca para você, né? Eu queria mostrar para eles, porque quanto mais ela falava, mais eu queria mostrar para ela que eu podia, né? E assim, minha mãe, ela batia muito na gente, ela surrava mesmo, sabe? Pegava assim, metia a mão. Eu entendo, ela tinha 4 na cabeça dela, né? Eu com 2 já ficava louca, imagine 4, né? E ela só sabia fazer isso. A educação que ela teve foi essa. E eu mostrei para ela que não precisava bater para educar os filhos. Meus filhos nunca apanharam. É que era outra época, né, gente? Eram outros tempos. Mas eu poderia ter refletido a mesma coisa para eles. Sim, Porque quando você tem uma educação que é violenta, você passa para o seu filho, vai replicar. E eu mostrei para ela que não precisa disso. Não precisa de bater, não precisa deixar de castigo, não precisa nada, só basta conversar. E o Rafa, hoje, ele é homem, tem 37 anos, é casado, já casado com uma personal, Luciana Carneiro. Acho que algumas meninas fazem atividade com ela. Ela vai personal de residência. Ele trabalha, ele é engenheiro, é formado, ele sempre viu eu estudar, e eu sempre falei para ele, você sempre vai ser. Um dia ele falou, mãe, acho que eu não vou estudar. Eu falei assim, viu, você só vai conseguir ser chefe se você estudar. Se você não for, você vai ser só mandado, pau mandado. Não, então eu vou estudar. Daí ele foi estudar. E daí a mesma coisa, eu passo isso para a Vanessa, eles sempre viram que eu estudo muito, que eu sou. Comecei a fazer outra pós-graduação de novo, porque assim que está amadurecendo, o hospital é cansativo, é exaustivo, né? Só a área hospitalar, só quem trabalha na área hospitalar sabe quanto é exaustivo trabalhar plantão à noite, sem dormir, sem comer, sem nada. Então eu comecei a fazer uma outra pós-graduação em outra área, para quê? Quando eu parar da parte do hospitalar, sim, eu tenho alguma coisa para fazer, porque você não vai viver. Uma segunda opção. Sim. Você tem que ter essa visão futura. Sim. Né? Ainda mais nós que somos jovens, somos ativas. Sim. Tem 240 enfiada na tomada, não para, até quando você está dormindo, a cabeça está girando. Então eu acho que você tem que ter uma segunda opção, uma segunda alternativa para você não ficar dentro de casa. Sim. Porque se você ficar dentro de casa, você fica doente. A gente fala, quero aposentar. Não, você quer aposentar daquele trabalho que você faz. Mas você quer ter uma outra atividade paralela. Mudar uma atividade paralela.
Sim. Daí tem a Vanessa, né, que veio depois, também tá aí, tá com 26 anos hoje, e tá fazendo faculdade, mora na Argentina, né? Ela fala que eu falo pra ela que ela é bilíngue. Ela mora lá, já faz 4 anos, foi na pandemia para lá. Foi um ano antes da pandemia, depois ficou a pandemia inteira lá, depois voltou para agora, tá indo no 4º ano da medicina. Sim. Tá indo bem, graças a Deus, gosta do que faz, né? Porque assim, não adianta eu querer, tem que ela querer. Sim. Ela querer. Eu sempre sei o que eu quis, né? Então, mas eu acho que para ela ter alguma autonomia sobre ela, tem que ser alguém. Seja o que for, fazer bem feito. Que nem eu faço. Eu adoro o que eu faço. Adoro ver neném nascer. Adoro ver a coroando o nenê, a cabecinha, ficar em emoção com os pais, fazer tudo aquilo que eu faço. Eu faço bem feito, eu me entrego na hora que eu tô fazendo, né? Por isso que a gente fala que o equilíbrio emocional da gente tem que estar bem preparado. Tem que estar bem equilibrado, porque é uma adrenalina, né? Eu tenho 2 vidas na minha mão. Um erro é uma fatalidade. Então eu falo, tem que ter equilíbrio, mostro para ela sempre foi comigo nos hospitais para ver, então ela falou que ela era aquilo que ela quis fazer e ela foi, né? Sim. Gi, pegando um pouco o gancho do que você está falando, eu perguntaria para você, qual é o seu maior desafio na sua profissão hoje? Seria a área emocional? É a área emocional, né? É tudo. A área emocional é tudo. Ser centrada, ser equilibrada. Isso você não aprende do dia para noite. Porque como eu falei, eu sou explosiva, né? É de mim já ser assim. Né? Como você conseguiu lidar com isso? Trabalhando isso psicologicamente, fiz terapias, fiz muita terapia. Eu busquei as terapias, entendeu? Não porque minha mãe indicou, meu pai indicou, não. Era eu que achava que tinha que fazer a terapia. O equilíbrio, o ponto G da coisa, né? Que a gente, ponto de equilíbrio você tem que manter. Porque hoje, eu falo hoje, né? As pessoas estão muito desequilibradas. Qualquer coisa explode. Sim. Você não vê no trânsito. O trânsito, para você vir de lá para cá, vai mais lento na sua frente, você já quer buzinar, manda sair da frente, anda, né? A paciência. Eu trabalho com a paciência. O parto não nasce em 1 hora. O parto leva 18 horas. Um parto leva às vezes 2 dias, um parto leva às vezes 12 horas. Às vezes a gente começa do zero no início do plantão, passo para o meu colega e ainda não nasceu. Então é a paciência. Trabalho de parto é o equilíbrio e a paciência. Se você não trabalhar essas 2 coisas junto, você não consegue. Por isso se chama trabalho de parto. Trabalho é trabalhar para o neném nascer. Entendeu? Trabalhar para uma vida nascer. É o equilíbrio. Você vai trabalhar com pais nervosos, principalmente do lado, né? A mãe, a gente consegue trabalhar melhor. O pai não, a mãe da... Você ia querer sua filha com dor? Não. Você ia querer uma coisa demorada e você via que tá ali e não vai? Sofrendo. Né? Que eu falo que é tudo... Eu não falo que é sofrimento, eu falo que é fisiologia do parto. Sim. A fisiologia do parto tem que passar por essa dor, tem que passar por esse processo. Então, só quem passa por um parto normal, a gente sabe como que foi o processo. Mesmo que você não venha ter o parto cesárea no final, mas você passou por esse processo de parto normal, do trabalho de parto, é o trabalho trabalhando o seu emocional, liberando a ocitocina vagarosamente para você poder pôr para fora a dor. A dor é o nascimento do neném. Que lindo. Então, é o trabalho. Você vai trabalhar, você trabalhar com a pessoa que está do lado de alguém é difícil. Faz alguma coisa. Você está vendo ela sofrer de dor. Você não ajuda. E não é isso. É a fisiologia. Você tem que ajudar a força, falar para caminhar, vamos para o chuveiro, vamos fazer massagem, vamos comer um chocolate entre uma dor e outra para dar energia, vamos, na hora da dor você respira, trabalhar a respiração. Então, é um trabalho que você tem que fazer
vagarosamente. Não adianta você falar assim, ai, vai lá, chega lá, não sei, e vai embora. Não é um bolo. Você vai, bate 2 claras, 2 ovos, põe no forno, sai pronto, com hora marcada. 40 minutos. 40 pronto, tá pronto, põe o recheio em cima, tá pronto. Não é assim. Você precisa do apoio da família. Precisa do apoio da família. Por isso que hoje a gente faz os cursos, né? Trabalhando a família. Né? Porque antigamente, para que a mulher era criada? Para ser mãe. E para cuidar da casa e para parir normal. Nós éramos educadas para parir. Eu não fui educada para parir normal. Eu fui educada para ser mãe e dona de casa. Né? Eu brincava de casinha para brincar de ser dona de casa. Arrumava a casa, limpava a casa, brincava, dar mamar pro nenê, brincar de trocar fralda, essas coisas que a gente brincava. Mas hoje as meninas não brincam disso. Elas não sabem o que é brincar de boneca. Então a gente tem que trabalhar o emocional da mãe durante a gestação, para ela ter o equilíbrio, para ela poder parir. Né? O parir não é fácil. E o amamentar também não é fácil. O amamentar é mais difícil do que o parir. Eu falo. Porque, é assim, o peito incha, dói, toda a sua mama fica vermelha, que ninguém pode tocar. Aí o neném tem que abocanhar a sua mama e ainda tem que sugar o seu peito. Isso dói pra mãe, entendeu? Então, por isso que eu falo que o processo de amamentar é mais difícil do que o parir. Porque o parir nasceu, acabou. Você não tem mais dor. Sim. Saiu a placenta, acabou. Não tem mais dor. Você fica um pouquinho incômoda lá embaixo, mas acabou. Mas o processo de amamentar vai por meses. Vai por meses. As mamas da mastite, inflama, o neném não consegue pegar o bico racha, você faz machuca. Eu faço todo esse acompanhamento, eu faço todo esse processo. Todo esse processo eu faço. E vou na casa, auxilio a mãe por não amamentar, aí não consegue pegar de um jeito, muda a posição, não consegue do outro, muda a posição. O jeito que a mãe quer, a mãe fica nervosa, eu falo, mãe, você tá nervosa? Dá o nenê para mim, vai tomar uma água, sai lá fora, respira, aí você volta de novo. Porque tem que fazer isso. Uma assessoria de amamentação, que eu falo que é uma assessoria, não é, põe o nenê aqui, põe o bebê, pronto. Não é assim. Ele tem que sentir a sua emoção, ele tem que ver que você está tranquila, ele tem que ver que você está disposta a amamentar ele. Então, é um processo devagar, é 2 pessoas se conhecendo. Porque enquanto ele estava dentro da barriga, você conhece ele de um jeito. E quando ele sai, ele nasce com a personalidade dele. Né? Ele fica bravo na hora de pegar, você tem que pôr a mama que ele gosta, né? Sempre vai ser a primeira mama que ele mamou na primeira vez, que ele gosta mais. Então, os horários é ele que faz, não é o horário que a mãe quer. A mãe fala assim, é de 3 em 3 horas, não, é livre demanda. A gente não usa mais essa palavra 3 em 3 horas. É livre demanda, a mãe vai amamentar para quando ele tiver fome. Porque ele acordou, ele tem já... é que nem passarinho, já fica com a boquinha aberta procurando o peito. Então ele encostou em você, ele vai querer mamar. Ele vai sentir o cheiro da mãe, ele vai querer mamar. Ele vai sentir o cheiro seu na sua roupa, em outra colega sua, ele vai querer mamar. É instinto já da amamentação. Então tem que ter muita paciência. Durante os 3 primeiros meses não é fácil a amamentação. Então, eu falo que a assessoria da amamentação é mais difícil ainda do que o próprio parto. O parto você faz aquelas 12 horas, 18 horas de trabalho de parto, nasceu, acabou. E a amamentação, que é 3 meses, e é para até 1 ano. Até quando a criança quer. Que o desmame também é outra coisa, que é outra caso. Tem uma pergunta para fazer para você sobre o desmame. Eu tenho uma prima, né? Uhum. E ela teve muita dificuldade em desmamar a filhinha dela. Mas não tanto pela criança, mas pela mãe. Pela mãe. Porque a mãe é assim, é um vínculo que você vai cortar. O que é a amamentação? É um vínculo só de vocês dois. Ela fala isso, ela fala momento só nosso. Só de vocês dois. É a hora que ele põe a mão no seu pé, ele dá o pezinho para você morder, ele põe a mão na sua boca, e ele tá lá mamando. Você tá conversando com ele. Tá interagindo. Tá interagindo, né? Aí, quando vai fazer esse desmame, a mãe tem que preparar muito mesmo. Então, por isso que eu falo, se ela quer desmamar, ela tem que se preparar para isso. Se ela não se preparar psicologicamente, procurar ajuda
procurar terapia, para ela cortar esse vínculo. Sim, porque ela sempre vai cair no erro de ela não vai conseguir romper. É. E então ela tem que se preparar. Primeiro ela, o nenê está pronto. O nenê com 1 ano e meio de amamentação está pronto para desmame. Mas tem que ver o que a mãe quer. Se a mãe quer cortar esse cordão umbilical. Gi, você fala 1 ano e meio, mas hoje em dia as pessoas falam 6 meses. Não, a gente fala amamentação, a gente fala amamentar até 1 ano, o máximo até 1 ano e meio. Quanto você puder amamentar seu filho, a gente fala para amamentar. Eu amamentei o Rafa até 1 ano e a Vanessa até 9 meses. Foi eles que quiseram parar, não foi eu que tirei. Então, assim, por mim, amamentava até o dia que eles quisessem, porque é um vínculo muito bom, é um vínculo só de vocês dois, é uma conversa só de vocês dois ali, tete a tete, sabe, pé de orelha, tá? Então é um vínculo muito gostoso. Então você tem que, a mãe tá se preparada para o desmame, senão ela não consegue. Ela tem que se preparar, procurar ajuda. Eu falo, procura ajuda que vai te ajudar a fazer esse desmame. A Noaí é uma terapeuta, tem as terapeutas para desmame, então é bom você, principalmente a volta para o trabalho, Sim. Tem a terapia, tem que ter todo esse vínculo, né? Porque tem mãe que trabalha o dia inteiro, na hora que ela tá indo para ir embora, a mama começa a inchar, insuflar, inchar. Ela fala, não vejo a hora que chegar em casa e pôr o nenê para mamar. Mas é ela que quer pôr o nenê para mamar. A criança não tá nem aí com ela, mas é ela que quer pôr o nenê para mamar, porque ela quer aquele vínculo, aquele contato que é só dela com o bebê. Mas ela tem que se preparar. Se ela não se preparar psicologicamente, ela não consegue. Eu acho que é o primeiro cordão umbilical. Isso. Que a mãe vai cortar. Romper. Né? Romper, porque é aí que é aí que a gente tem que trabalhar a criança. Aí nesse rompimento a gente vai trabalhar o quê? O crescimento da criança, a autonomia da criança, que nem os meus quiseram parar de mamar. Então, é assim, eu já pensava, vão ter personalidade, é eu que quero, é a hora que eu quero, eu vou conseguir, eu vou fazer. Sim. Então, isso você prepara para a vida. Não é aquele vínculo, tirar e pronto. Ou a dependência emocional. A dependência emocional. Porque às vezes a criança é tão dependente da mãe que ela não consegue. Que nem quando minha filha foi embora, foi a dor mais horrível da minha vida de pôr ela no avião e ela ter que ir embora. Gente, eu sentei naquele aeroporto, eu chorei por 1 hora sentada. 1 hora sentada ali chorando que ela foi embora. Ela não sabe disso. Eu nunca contei pra ela. E eu dei a maior força pra ela ir. Já pensou assim na hora, eu começo, ela não, e agora ela vai embora. Eu fiquei sozinha, porque meu filho é da vida dele. Aí eu falei assim, não, eu não posso chorar, não posso de ver que eu tô esmorecida, né? Porque eu dei tanta força para ela ir embora, tanto para ela ir estudar para fora, para ela crescer, e eu falei assim, nossa, que dor, gente. Dor por ela no avião e ela ir sozinha. Eu só tinha arrumado um hostel para ela, que ela ficou no hostel quando ela foi, com dinheiro, com celular, com linha com celular pra gente se falar. Ainda lá ela não tem minha linha, ela começou a falar pelo WhatsApp, até ela comprar um chip de lá. Mas, gente, vai colocar ela, a hora que ela virou aquela esquina do avião, que separa, né? Você não vê entrar no avião, né? Ela vai para a sala de embarque lá, daí vai para dentro. Gente, que dor. Que dor que é. Que dor que é você pôr o filho no avião para ir embora. É a coisa mais horrível. Acho que dela parar de amamentar, dela estudar, não doeu tanto, mas eu pôr ela no avião, e dói demais. Dói. Tem um vínculo, né? Nós temos um vínculo muito forte, muito forte. Ela é minha amiga, assim, eu sou mãe, mas ela é uma amiga imensa. Então, foi muito dolorido para mim. Ela não sabe disso. Vai ficar sabendo um dia. Ela falou assim, foi muito dolorido. Então, assim, eu não podia esmorecer. Meu filho falava, mãe, você não pode esmorecer agora. Ela vai subir no avião, daí ela não quer ir, ela já tá com medo de ir. Mas você deu tanta força que ela tá indo. Eu falei assim, eu sei disso, mas dói. Daí eu falei, Rafa, eu preciso sentar aqui, chorar por 1 hora, um pouco. Ele falou, mãe, eu vou dar uma volta.
fica o tempo que você quiser nessa porta dessa entrada do embarque. Que ela foi por Campinas. E eu falei, eu não queria ir por Guarulhos, eu queria ir por Campinas. Sabe, eu ia ver ela subir no avião, mas não vi nada, né? Você não vê nada. Daí ela falou, eu quero ficar aqui sentada. Daí fiquei lá sentada uma hora chorando. Falou, pronto, respirou, já botou pra fora, vamos embora. A vida segue. Ela vai seguir de um jeito e você vai seguir do outro. Vamos lá. Sim. E foi isso. Mas dói. Colocar no avião. Dói muito. Ela não foi ali. Na outra cidade, assim, Tapetininga e veio para Sorocaba. Ela foi para outro país, milhões de quilômetros, né? Eu não podia pegar o avião e falar, desce do avião, não vai mais, né? Não. A minha mãe falou, se você tira ela do avião, ela nunca mais ia sair do seu lado. Com certeza. E daí ela não ia ter a autonomia dela crescer para mim. Com certeza. Foi a melhor coisa que você fez. Ela fala, se você falar, não vai mais, desista. Já tá acabando já também, né? Já passou 4 anos, falta 2, né? E daí ela tem mais 1 ano de internato lá, mas mesmo assim, falta pouco. Daqui a pouco ela tá de volta. Mas veja bem, se eu tivesse te falado não vá, o que o meu coração queria que eu fizesse, né? Mas eu tinha que falar a razão, não o coração. Porque eu tenho que criar meus filhos para a vida. Independente de mim. Porque meu filho tá com a vida dele sozinho. É casado, sim, ele tem uma mulher maravilhosa. A minha nora é muito boa mesmo. Sabe? Nunca tive problema com ela, assim, de sogra aí, que a gente vê, sabe, que sogra implica com nora, né? Nunca tive. Ela toma conta da vida dela, eu tomo conta da minha. Às vezes ela pergunta, oi, Gi, tá boa? Ela me chama de Gia, eu, tá bom, e vocês também, tá bom? Eles fizeram encontro de casais agora, eles pediram quem estava organizando pediu uma carta, um recadinho. Eu fiz no dia, eu fiz a carta, mandei para eles, eu falo assim, oro todo dia por vocês. Porque vocês vivam unidos, que vocês tenham amor, que vocês tenham respeito, que vocês cresçam mais, que vocês voem. E ela ligou para mim falando assim, Gil, eu não imaginava que você orava por mim. Eu falei, como eu não vou orar por você? Você toma conta do meu maior bem precioso. É uma filha, né? Mas não é, como que eu não vou orar por ela, Lu? Ela cuida do meu maior bem precioso. Você impressionou ela. Eu falei assim, ela não sabia que você orava por mim. Eu falei, oro todos os dias por você e pelo Rafa. Que vocês tenham filho no momento certo, que eles não têm filho. Que vocês viajem, que vocês cresçam, que vocês enriqueçam, mas nunca percam o feeling de vocês, que é o amor, o respeito, a prosperidade, a união, que isso é o mais, que a essência disso, da união é isso, né? Eu não posso falar que eu não gosto de você. Você cuida dele. Que eu sei que ele é bagunceiro, que eu sei que ele é arteiro, que eu sei que ele não deixa a toalha molhada em cima da cama, eu sei que ele gosta do chocolate e deixa o copo sujo na pia. Eu sei disso, mas eu vou falar mal, eu vou brigar com você por quê? Eu tenho que agradecer a Deus por ter uma pessoa que cuide de você. Eu não posso cuidar dele pro resto da vida. Com certeza. Né? Isso é maturidade, né? Isso é maturidade. Falei assim, porque se a gente... Ela, nora, nossa, não para em casa, não faz comida pro Rafael, não faz isso. Viu, gente? Hoje a vida mudou, né? Nem minha mãe fazia comida pro meu pai, a minha nora vai fazer comida pro meu filho. Se ele quiser, ele é cozinheiro, ele vai pra cozinha. Ele cozinha, ele é de forno e fogão, sempre ensinei. Começou fritando ovo, foi pro pão na chapa, filha, vai embora, pro resto da vida. Tá pronto. Pronto pra casar. Pronto pra casar. Sabe fazer macarrão, sabe fazer miojo, viu? A filha tá boa. E a Vanessa, a mesma coisa. Foi pra fora, cozinhando ovo, fazendo ovo cozido. Mãe, vou fazer ovo cozido e miojo. Eu falei, você que sabe. Arroz você sabe fazer, você tem que aprender a cozinhar, senão você vai vir disso daí. Eu falei assim, é mesmo, né? Eu vou começar a cozinhar. Mas é assim, foi o mais difícil da minha vida, foi esse cortar esse vínculo, cortar esse cordão umbilical, né? Mas foi bom para ela crescer. Foi bom para ela crescer. Bom porque eu fiz tudo o que eu quis. Sim.
Eu casei, não deu certo, separei, namorei outra pessoa, não deu certo, também toquei o barco. Aí eu fiz o que eu quis. Eu fui morar em São Paulo, fui morar sozinha, moro sozinha, tomo conta da minha vida. Se eu devo, pago, se eu não devo, pago. E assim vai levando a vida, e assim a gente vai levando a vida. Mas eu fiz o que eu quis. Sem minha mãe falar, você não vai fazer isso. Não, eu vou fazer sim, vou fazer. Estou estudando, fiz mestrado, fiz. Minha mãe falou assim, você quase ficou louca com mestrado, você já vai começar outra coisa. Eu falei, vou, não posso parar. A vida, como diz aquele cara da novela, né? O tempo urge. O tempo urge. A gente tem que estudar. Minha mãe lê muito, né? Minha mãe lê notícia, lê jornal. Meu pai era mais parado nessa situação, mas eu me espelho nela. Falei, viu, ela com 85 anos tá lendo um livro, sabe falar de notícia, conversa de você, de tudo. Então, troca assunto de novela, assunto de jornalismo. Então, quer dizer, ela tá com a mente ativa. Então, eu vou ficar parada? Sim. Sim. Entendeu? E eu vi meus sobrinhos, tenho dois sobrinhos, né? Tem o outro, o Rafael, e tem a Vitória, que são minhas paixões também, né? O Rafinha trabalha junto com meu filho é chefe do meu sobrinho. E a Vitória é psicóloga, né? Trabalha com acho que é Valéria também. Na Benesse, não sei, ela vive na rede social, trabalha com ela de psicólogas, as psicólogas se conhecem, e elas trabalham junto, minha filha e meu sobrinho, então é isso, minha vida é essa, minhas emoções são essa, a minha infância não foi muito legal, mas eu consegui superar, né, minha infância assim, dentro de casa não foi muito legal, porque minha mãe colocou um tio dentro de casa, entendeu? Então daí eu não gostei, entendeu? Sofri assédio por ele. Minha mãe não sabe, ele morreu, minha mãe não sabendo, eu fiz questão de não falar, porque eu não queria quebrar esse encanto da minha mãe com os irmãos dela. Sabe? Quantos anos você tinha, Gê? Eu tinha 9, 10 anos. Você tem lembrança disso até hoje? Sim. Por isso fui fazer terapia. Por isso eu fui cuidar desses medos que a gente tem, medo. Às vezes, assim, até o relacionamento meu, eu sempre tive medo de pôr alguém dentro de casa que não fosse o pai das crianças. Por isso que aconteceu comigo. Então, eu não queria que acontecesse dentro de casa. Eu acho que dentro de casa meu pai respeitava muito a gente, sabe? Meu pai nunca vi ele de jorba, de qualquer vida, coitadinho, depois que ele ficou doente, que eu tive que cuidar dele, sem camisa, sem nada. Mas esse tio respeitou eu, sabe? Uma menina, entendeu? Então, minha mãe não sabe, não contei pra minha mãe que isso não tem porquê ela saber, hoje ela não precisa saber, né? Na época eu deveria ter falado, só que o meu pai ia fazer uma desordem, daí é pior. Sim. Né? Então, porque se você consegue superar isso, né? Então eu toquei o barco. Deixei para trás, um livro que eu virei a página e toquei o barco. Né? Na verdade, eu creio que isso sempre aconteceu, mas nunca vinha à tona. Né, gente? Como é nos dias de hoje. Hoje é mais falado, e eu sempre falei para meus filhos, se alguém mexer com vocês têm que falar comigo, porque eu vou defender vocês, ninguém mais vai defender. Só que eu não podia falar para minha mãe. Com certeza. Até podia, mas o que ia virar? Sim. Você pensou no seu pai, né? Pensei no meu pai, porque meu pai, como sempre, respeitou muita gente, sim, então ele ia acabar fazendo uma loucura, sim, ia acabar preso, porque a figura paterna dentro de casa é muito, assim, é muito marcante, né? Sim. Então eu não queria que meu pai tomasse umas atitudes e ver meu pai preso. Não, ia acabar matando o ser humano, sim, porque aquele tempo se resolvia na espingarda, né? Com certeza. E daí por quê? Eu não queria isso. Sim. Né? Então eu não contei, daí eu deixei quieto. Mas eu consegui, acho que muita coisa que acontecia, muita rebeldia minha, eu acho que foi a partir disso. Essa foi a porta de entrada. Foi a porta de entrada. Porque foi algo que você precisou sufocar dentro de você. Né? Não pude pôr para fora. Né? Eu vim conversar com esse assunto com minha irmã,
Depois, quando eu estava fazendo faculdade, eu vim conversar com a minha irmã. Daí minha irmã falou que ele também mexeu com ela. Daí a gente fala. E ele era padrinho da minha irmã, sabe? Tanto é que quando ele morreu, ele morava em São Roque, ele morreu com um câncer no pulmão, ele sofreu para morrer, eu acho que ele quis pedir perdão para mim, sabe? Mas eu falei para ele que ele podia ir em paz, que eu estava bem, eu tinha virado a página, que ele acertasse as contas com Deus. Comigo estava tudo certo, mas que ele fosse acertar as contas com Deus. Sim. Você superou, né? Eu superei. Você foi curada. Sabe que é assim, eu consegui superar, sim. Eu tive que superar, Lu, porque o que eu ia fazer? Porque você sabe que geralmente é a mulher que é errada. Sim. Entendeu? Você que deu bola, você tá dentro da sua casa, você não pode usar um short porque diz que tá se mostrando, usar uma mini blusa porque você tá se mostrando. Não, é dentro de casa para você ter todas as liberdades que você não consegue ter lá fora, né? Usar uma roupa curta dentro de casa, usar um short curto dentro de casa, usar uma camisola dentro de casa. Sim. Quer dizer, então você não pode nem na sua casa, que dirá lá fora. Sim. Então eu tive que prender isso dentro de mim e tocar o barco para frente e vamos embora. Eu falei assim, Bia, porque isso não vai fazer eu pagar minhas contas, isso não vai fazer com que eu tenha postura, equilíbrio, não seja honesta, não seja respeitada como mulher, e assim a gente fala. Você superou. Superei. Isso preparou você para ser uma grande mãe. Mãe. Protetora. Protetora. Muito protetora. Sabe, assim, até quando eu namorei uma pessoa, às vezes ele ficava assim com a minha filha, assim, porque ele gostava muito da minha filha. Ele faleceu no Covid. Ele falou assim, viu, Gi, eu respeito muito a Vanessa, viu? Eu falei assim, não tenha sombra disso, porque senão ela já tinha me falado. Perfeito. Ela já tinha me falado, porque eu sempre dei a liberdade deles falarem. Falei, seja tio, seja irmão, seja coleguinha na escola, seja qualquer um. Não respeitou você, pôs a mão em você, que você não deu permissão, é falta de respeito, você tem que falar comigo. É eu que eu vou defender, não é ninguém, nem minha avó, é eu que vou. Eu viro um leão, viro pulo o muro, mas que eu esgano. Sim. Então, eu acho que é isso que eu criei, essa rocha de mim, né? Essa superação, né, de mim. Mas foi difícil, né? Foi difícil porque era uma pessoa que morou dentro da casa. Minha mãe abriu a porta da minha casa. Porque ele separou da primeira esposa e ele foi morar com minha mãe, né? Que era irmã dele. Que é irmã dele. E a minha mãe criou ele. Criou ele e criou esse outro irmão da minha mãe. E ele não soube respeitar o espaço que meu pai deu e minha mãe deu. Ele tirou o meu irmão da cama dele, porque meu irmão passou a dormir no quarto comigo, né? O Carlos Augusto passou a dormir no mesmo quarto que eu, junto com a minha irmã. E minha mãe deu a cama do meu irmão para ele. E ele não respeitou isso. Entendeu? Então, mas isso é ele que vai prestar conta. Não sou eu. Com certeza. Não sou eu que vou prestar conta. Com certeza. Né? Gi, você falou sobre uma segunda opção que está despontando por aí, você já preparando o seu momento relax. Não vamos falar de aposentadoria. Não. Eu falo que é mudar de área. Mudar de área. Já está numa pós-graduação. Você pode compartilhar com a gente? Posso. Para que ramo que você vai? Estou indo para a parte da beleza. Que legal, Gi. Estou indo para a parte da estética. É uma área que eu também vou mexer com o público, né? Vou mexer com as pessoas. Que tem a ver com a saúde. Tem a ver com a saúde. Eu vou ser enfermeira esteta, que fala, né? Não dermato, mas esteta. Fazer os procedimentos estéticos, cuidar da beleza, fazer o que a gente puder fazer, preenchimento, tudo que a gente puder fazer. Já comecei a fazer após, né? É uma decisão que eu tomei depois de um vínculo que eu tive que abrir mão, né, de um vínculo empregativo que eu tive que abrir mão, e daí eu falei assim, eu vou fazer o plano B que eu sempre quis fazer, né, então eu falei assim, eu preciso fazer porque eu não sou de ficar parada, e assim, e procurar no mercado, trabalhar com algum profissional
da estética, fazer botox, fazer preenchimento de lábio, fazer ácido hialurônico, fazer limpeza de pele, fazer microagulhamento, porque a enfermagem é um leque, né? Sim. Então, eu posso tanto trabalhar na parte hospitalar como a parte clínica. Então, eu vou para a parte clínica. Tem amigas minhas que mexem com a parte clínica, mas trabalha com feridas, com curativos. Eu não gosto dessa parte. Então, eu vou com a parte da beleza, vou fazer a parte estética, preenchimento de vasinhos da perna, vou fazer toda essa parte ali. Que legal, gente. Eu vou fazer. E porque assim, a gente não pode ficar parada, né? A gente tem que, a cabeça tem que movimentar. Com certeza. E eu já falei, eu não nasci para ser dona de casa. Não nasci, lavar, passar e cozinhar. Eu faço o trivial porque a gente tem que fazer. Mas assim, eu quero ir para essa área. Desejo muito sucesso. Ai, vai muito sucesso. Tem, graças a Deus está dando tudo certo. A gente tem que abrir mão de certas coisas, tem hora, né? Tem hora a gente tem que falar não para cuidar da saúde. Sim. Voltei a fazer minha caminhada, correr, que eu gosto muito, né? Andar de bike, que eu gosto muito. Né? Eu gosto de coisa livre. Sim. Né? Então eu gosto muito de correr na avenida, correr e andar de bike, né? Eu não sou de pegar academia, então, mas eu gosto muito disso, de movimento, né? Sim. A turma fala assim, que eu gosto de estar em movimento. Então, tipo plano B, porque eu falo assim, eu não vou ficar fazendo crochê e tricô dentro de casa, que é aquilo que a gente aprendeu no colégio, né? Que as aulas da tia Graça ensinam nós. Não, a arte não é comigo. Mas então eu vou para a parte da beleza, que também não vou fugir da parte da enfermagem, né? Sim. E vou para a parte da estética. A minha mãe falou, mais uma, meu Deus do céu, daqui a pouco ela tá estressada fazendo o TCC dela. É porque a gente tem que estudar, né? Não é só fazer. Tem que se aprofundar, tem que estudar, tem que fazer a parte da anatomia, fazer drenagem, onde que tá os gânglios, tem que fazer tudo isso, né? Então, a gente tem... Você passou uma vida estudando, né, gente? Temos que estudar. Temos que estudar. O mundo está evoluindo de uma forma que se você não consegue acompanhar, né? Eu estava vendo o cara que ganhou o prêmio Nobel, que ele ganhou que ele ganhou por descobrir o RNA da célula, da molécula do DNA, que é onde que fazer o tratamento do câncer. Gente, quantos anos esse homem ficou estudando para descobrir isso? Ele ganhou o prêmio Nobel, né? Eu sou uma formiga perto dele, né? Nem isso, um grão de areia num oceano grande. Então a gente tem que estudar, tem que evoluir, a gente não pode pensar. Eu acho muito bonito a Adriana Rodrigues, ela dança. Eu acho lindo ela dançar, gente. Ela aposentou, ela falou, faço dança, eu acho lindo. Eu falei, tudo era eu fazer dança, né? Ela tem uma vida mais diferente da minha. Ela foi professora há 25 anos da prefeitura. Então, eu acho bonita ela dançar. Movimento, tem que movimentar mesmo. Com certeza. Não podemos parar. A gente está jovem ainda. Sim. Fala assim, que a gente... Eu não me acho a terceira idade ainda. Eu falo que é a segunda melhor idade. Porque a terceira idade é a terceira idade da minha mãe, que eu falo que é 80 anos, né? Daí sim, você tem que ficar em casa. Daí sim, e se eu puder também pegar um carro e dirigir, eu vou fazer, tem que pinicar a mula, né? Porque eu sou movimento, então eu tô gostando, vamos ver. Muito bom. Logo eu vou estar atendendo vocês, né? Ai, com certeza. Partindo para o nosso encerramento, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. O que você diria para a Gislene de 10 anos? Como o adulto complica. Como o adulto complica. E não precisamos complicar tanto. A vida é simples? A vida é simples. Tendo respeito pela pessoa, você entendeu o respeito. Tendo educação. O mundo está precisando de muita educação. Não precisa complicar tanto. As coisas mais bonitas são as coisas mais simples. O que é? Você tá com a sua família, você curtir passeio, você tomar um sorvete sentado na mesa, batendo papo, tomar um café, um pão com mortadela, batendo papo, as coisas simples. Só que a gente complica muito. E hoje está muito em ganhar e não amar. Entendeu? E o amar ficou para o terceiro plano.
E ele colocou o ter em primeiro plano. Eu quero ter casa, eu quero ter carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E o amor, o respeito, a saúde, onde que fica. Perfeito, perfeito. Gi, queria te agradecer. Obrigada a por esse você. momento que nós Obrigada a passamos você. aqui. Obrigada a você. Amei te receber aqui. Também adorei ser convidada por vocês. E a gente gostaria de te dar uma lembrancinha. Que legal. Espero que você goste. Ah, claro. É com muito carinho. Ai, obrigada, obrigada. Pode abrir? Pode Vou abrir. abrir. Claro que eu vou abrir. A gente quer ver se você vai gostar. Vou te ajudar aqui. Ai, que lindo! Amei, Lu, obrigada, obrigada. Obrigadão, viu, Gi? Obrigada, obrigada, por obrigada. participar com a gente. Obrigada aqui. mesmo. Espero que você goste. Deixa eu abrir aqui, ó. Tira o plastiquinho. Deixa eu ver. Aí você vai ver como tá bem personalizado. Que legalita. Por isso que a gente fez umas perguntas pra você. Ai, que lindo. Ai, obrigada, gente. Gostou? É com muito carinho, viu? Muito linda a sua história. Se não é Deus, não é nada. Não, com certeza não. A gente passa por muitos tropeços e só Deus, e eu sou católica, tenho Nossa Senhora no meu coração também. Esse não é Deus. Sim. Não. A gente não é nada. Verdade, verdade. A gente não é nada. Mas saiba que você tem uma história vencedora. Eu sei que eu venci. Você já venceu. É justamente venci. Meus filhos sabem a prova disso. Que orgulho. E se eu pudesse fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Não dava algumas pedras, né? Mas se Deus falasse que você tem que passar pelas mesmas pedras, pisar nas mesmas pontiagudas, eu pensaria tudo de novo. Tudo de novo. Tem que ter muito orgulho. Porque valeu a pena tudo. Valeu a pena. A gente não pode se arrepender do que a gente fez. A gente tem que se arrepender daquilo que a gente não fez. E eu amo ser o que eu sou, amo ser enfermeira, sou professora, eu amo ser eu, mesmo nas dificuldades, amo ser eu, gosto de ficar com os meus filhos de 4 patas que eu tenho lá, meus cachorros, né, que vocês já viram nos vídeos, mas eu sou isso aqui, né, foi o que a minha mãe me passou, meu pai me passou, foi como eu fui criada, como diz minha mãe fala hoje, né, vocês podem entrar e sair em qualquer lugar no mundo, que eu tenho certeza que ninguém vai falar mal de vocês. Sim. Pra mim. Sim. E ela tinha muito orgulho, porque a gente sabia entrar, sair, era respeitado, sabe? Os tropeços da vida a gente leva mesmo, né? Os escorregão, a vida é mais dura do que felicidade, mas a gente consegue. Sim. A gente consegue. Dá muito, né? A gente consegue. Somos vencedores. Também. Somos mesmo. Pessoal, quero encerrar com vocês mais uma entrevista e declarar aqui com a Gi uma palavra que Deus tem me dado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui. Até a próxima.